17 horas e 16 minutos, estamos ao vivo pela M1140 e começamos também agora a nossa transmissão. Para você que quer também, além do áudio, ter o vídeo da entrevista aqui nos estúdios do 17ª Hora, você pode entrar no Facebook e também no YouTube. No Facebook estamos no Difusora Assis, Difusora Assis. Pelo YouTube, nós estamos pelo Difusora de Assis. Estamos ao vivo. Daqui a pouquinho estará nos estúdios da Rádio Difusora de Assis, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e de Relações Institucionais dos governos de Lula e Dilma. Mas eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Difusora o diretor-presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, o senhor Hélio Paiva Matos. Hélio, obrigado por estar conosco aqui. Essa visita do Padilha aqui na nossa região, gostaria que você falasse um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde toda a equipe da Rádio Difusora. Nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito importante para Assis, que ao longo da última década foi o grande parceiro da cidade, o grande parceiro do governo Espera, que nós temos uma lembrança muito boa que ele teve aqui para inaugurar lá no Colinas 300 casas. E no dia que ele veio para a inauguração, ele anunciou mais 700 casas. E era o homem que fazia as relações institucionais no governo Lula, no governo da Dilma, e todas as agendas que a gente tinha em Brasília, com o prefeito Dr. Ézio, e com os políticos aqui da nossa região, com os nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores, sempre era encaminhada por ele, sempre era acompanhada por ele, e hoje ele devolve essa visita para a gente, né? Vem agora à noite no Sindicato dos Bancários de Assis e Região fazer uma palestra sobre a conjuntura econômica do país. Então, para a gente é uma honra muito grande, estamos aguardando a chegada dele aqui nos estúdios, né? Nesse momento ele está reunido com o prefeito Zé Fernandes e com o Dr. Ézio, lá no gabinete do prefeito, mas já está a caminho aqui da rádio para falar com Assis e Região. Aproveitando a sua presença aqui na Rádio Difusora, fala um pouquinho sobre campanha salarial. Nós temos acompanhado aí o empenho do Sindicato dos Bancários de Assis e Região nesta questão. Teve uma reunião marcada nos últimos dias. Como que está agora, neste momento, essa negociação? Nós temos uma campanha diferente esse ano, Jerônimo, que é uma campanha com a nova legislação trabalhista. A legislação que retira direito de todos os trabalhadores, não somente dos bancários. E agora, no dia 31 de agosto, finda o nosso acordo coletivo. E o nosso acordo coletivo, ele traz uma série de conquistas dos últimos 50 anos que nós temos acumulada no nosso acordo coletivo. No dia 31 de agosto, essas conquistas findarão. E nós já tivemos 2 reuniões com a FENABAN e temos um calendário até o dia 1º de setembro, já marcado com a FENABAN, para que a gente mantenha os direitos conquistados e avance nesse momento muito difícil que a classe trabalhadora está passando, com desemprego, falta a renda reduzindo, as oportunidades reduzindo, e os bancos ganhando muito dinheiro, sempre demitindo os funcionários, pouca gente para atender a população, mas o banco não reduz sua margem de lucro nunca. Não está descartada uma possível paralisação da categoria devido aí a essa dureza da negociação? Nós já estamos fazendo o lançamento da campanha em todas as capitais do Brasil. Fizemos aqui em Assis já agora no mês de julho e estamos conversando. Por quê? Qual a nossa ideia? Nossa ideia é manter os direitos conquistados, reposição da inflação e mais um aumento real de salário, porque o banco ganha muito dinheiro. Pode ter crise política, pode ter crise financeira, pode ter desemprego, mas os banqueiros continuam, o seu caixa continua aumentando cada vez mais. E nós entendemos que esse é o segmento que mais tem renda no Brasil e ele tem que redistribuir isso para os trabalhadores e tem que redistribuir isso também para a sociedade. De que forma? Através de juros mais baixos, através de mais bancários, gerando emprego e renda para a nossa região, e através de alguns apoios para o desenvolvimento regional. Os bancos não apoiam nada, eles geram meia dúzia de emprego aqui na cidade e levam todo esse dinheiro para fora do país, ou para as grandes capitais, ou para as bolsas de valores,
financiando a dívida, cobrando juros altíssimos do governo e da sociedade. Quer dizer, a população paga a conta e os bancos não devolvem nada para a sociedade. É um sistema perverso, é um sistema muito avarento. Eu diria que esses são os verdadeiros agiotas do país. Nós lembramos, estamos aguardando aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Assis, o ex-ministro da Saúde e Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nós estamos conversando ao vivo com Hélio Paiva Matos, que é diretor-presidente dos sindicatos bancários. E lembrando, nós estamos ao vivo, para você que nos acompanha pelo Facebook, Difusora Assis. Difusora Assis, estamos com transmissão live ao vivo aí pelo nosso Facebook e também pelo YouTube Difusora de Assis. Quero mandar um abraço para a nossa ouvinte Aparecida Moretão, que está nos ouvindo também. Você pode chegando, nos acompanhando através de vídeo, também através de áudio. Tem o Reinaldo Nunes, que também já está mandando, o português está mandando uma mensagem para a gente aqui. Ele diz assim: Alexandre Padilha, quando foi ministro da Saúde, anunciou a aprovação do curso de medicina para a cidade de Assis, do programa Mais Médicos, que infelizmente acabou após o golpe por opção do governo municipal, com a aprovação do Conselho Estadual da Educação. O curso foi instalado na FEMA. Nossa eterna gratidão, diz aqui o Reinaldo Nunes. E já, como você pode acompanhar, estamos ao vivo aqui pelo AM 1140, ao vivo também pelo nosso portal de informações, o difusorassis.com.br. Estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook, nosso Facebook, Difusora Assis. Difusora Assis, entra aí, manda o seu recado. Estamos também pelo YouTube, Difusora de Assis, recebendo, já chegou para quem está no ao vivo, no vídeo com a gente, aqui pela Rádio Difusora, já percebeu, está nos estúdios aqui, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e Relações Institucionais. Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Difusora, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui em Assis, região, boa tarde quem nos acompanha pelo Facebook. Todo mundo, né? Agora a gente fala na rádio e fala para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Áudio e vídeo. Né? Áudio e vídeo. Se eu soubesse, tinha feito a barba, gente. Um grande abraço a cada um e a cada um. Feliz de estar aqui em Assis de novo, uma cidade que a gente acompanhou muito de perto, né? Toda a luta, o desenvolvimento quando fui ministro, primeiro da coordenação de governo, nos governos do presidente Lula, depois quando ministro da Saúde, aí fizemos ações na área da saúde, mais médicos, né? Muito feliz de estar aqui de novo, conversar com as pessoas. A gente vai detalhar isso na nossa entrevista aqui no 17ª Hora, mas o senhor vem de uma visita, estava no Paço Municipal com o prefeito José Fernandes, agora nesse momento? Isso mesmo, fui dar um abraço do meu querido amigo, companheiro, o prefeito José Fernandes. Encontrei o ex-prefeito lá também, então uma dupla importante aí, o meu colega, o doutor Ézio, que é meu colega médico, né? Poder conversar, eu sempre faço questão, até para ouvir, né? Porque quando eu fui ministro da coordenação do governo do presidente Lula, eu fui por muito tempo responsável por uma área chamada Secretaria de Assuntos Federativos lá, que era uma área que a responsabilidade era receber os prefeitos e prefeitas no Palácio do Planalto. Na época o presidente Lula falou assim: Padilha, tem que ter uma área aqui, uma sala, prefeito que passa por aqui não pode passar por aqui sem ser recebido. Existia uma tradição no Brasil de que para um prefeito ser recebido em algum lugar no governo federal precisava levar um deputado, uma deputada junto. A gente quebrou essa tradição respeitando o prefeito, o representante da cidade, independente se tem deputado ou deputada, representante da cidade, representante da população. Então a gente conviveu muito com os prefeitos, gestores municipais aí, em todo o interior do estado de São Paulo, no Brasil como um todo. Então eu sempre gosto de ouvir como é que está a situação, né? Eu senti assim, muita luta, muito compromisso dele com o lado das pessoas que mais precisam, com a cidade cada vez mais organizada, mas com muitas dificuldades, né? Porque nós passamos por uma crise, que é uma crise não só econômica, mas uma crise institucional também. E quem mais sofre são os prefeitos, porque o governo federal vai lá, corta os recursos, por exemplo, congelou recurso para a saúde, para a educação por 20 anos. O Congresso Nacional aprovou isso, atuais deputados e deputadas. Não sei se as pessoas sabem, eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Essa noite estava lá em São Paulo, botei um pijaminha para ela dormir. Tá frio danado em São Paulo. É como se essa minha filha tivesse que usar o mesmo pijama nos próximos 20 anos. Ela vai crescer, a população brasileira vai crescer, vai ter necessidade de mais doenças, medicamentos, mas o recurso do governo federal está congelado.
Isso cai na costa dos prefeitos. Os prefeitos sozinhos têm que se virar para ampliar serviço, manter os serviços, né? Então, é uma situação muito difícil dos municípios hoje. Então, fui lá ouvir um pouco as dores aí do nosso prefeito, mas fiquei feliz de ver ele animado e com disposição, sai à rua, tá do lado certo das pessoas que mais precisam de uma cidade mais organizada. Ex-ministro, nós vamos aproveitar a tua presença aqui, que é uma figura pública, né, de assuntos nacionais, conhece muito, e a gente vai aproveitar para falar do serviço prestado durante como ministro e também para falar mais sobre a questão da política neste momento, porque não é todo dia que a gente recebe uma figura nacional aqui no interior, né? Você conhece a rádio, como funciona, os meios de comunicação, então a gente quer ter a oportunidade de ouvir o que pensa uma figura pública quando está vésperas de eleições aí, com tudo que está acontecendo, principalmente com o Partido dos Trabalhadores. Vamos começar? Fica à vontade, pode perguntar de tudo. De futebol, da Copa do Mundo, do que quiser pode perguntar. De futebol, a França mereceu? Acho que mereceu, viu? Eu fiquei feliz. Ficou? A coisa que me deixou mais feliz é ver um país, né, uma seleção que é formada por africanos, árabes, os 10 imigrantes. 10 imigrantes. 10 imigrantes. No momento onde uma parte do mundo prega intolerância, né? Então ver essa seleção ganhar, acho que foi muito bonito. Acho que é uma lição também para uma parte dos nossos jogadores, né? Da humildade, da seriedade, da disciplina, né? Ninguém pode querer se sentar no trono antes de ser rei, né? Então, acho que também tem um pouco de lição. E como confio também nos nossos jogadores, acho que eles aprenderam essa lição e estou confiante no Brasil na próxima Copa. Confiar. No Neymar, cai ou não cai? Caindo muito, eu acho que ele vai parar de cair tanto. Vai parar. Vamos falar de um artigo na Folha, que saiu agora recentemente. 5 anos do Mais Médicos, uma revolução interrompida. Por que essa opinião? O que aconteceu com os Mais Médicos que foi interrompida? Esclarecer de forma rápida para o nosso ouvintes. Eu sempre digo que o Mais Médicos talvez tenha sido o passo mais corajoso em defesa da saúde pública depois da criação do SUS. Porque quando nós criamos esse programa, nós enfrentamos muita resistência, porque a gente colocava em primeiro lugar a saúde da população que mais precisa. Então, eu sou médico, estudei na Unicamp, fiz minha especialização na USP, enfrentei resistência de vários colegas meus, que eu falava para eles, olha, eu não sou ministro para atender os seus interesses, eu sou ministro para atender a população que mais precisa. Então, se tivesse que trazer médico de fora do país, como nós fizemos, para atender o povo que mais precisava, no interior do nosso estado de São Paulo, na periferia das grandes cidades, na região amazônica, onde eu atuei como médico, trabalhei em população indígena, área de garimpo, no sertão do Nordeste, a gente faria. E nós fizemos, né? Nós fizemos, e foi um sucesso esse programa. Por que é interrompida? Porque o programa Mais Médicos não era só trazer médicos de fora. E se fosse só isso, já seria muito reconhecido, como é reconhecido mundialmente hoje. A Organização Mundial de Saúde reconhece o programa Mais Médicos como o maior programa de provimento médico já feito por um país na história. Até que recomenda para os outros países. Dia mais dia, tem ministros de outros países que me ligam, pedem informação, conselho, né? Tem vários trabalhos já publicados em relação a Mais Médicos. Mas o Mais Médicos não era só trazer os médicos de fora, mas era também criar aqui no Brasil condições para que a gente não dependesse de médico de fora. Por um lado, abrir escolas médicas onde mais precisava, uma delas aqui em Assis, né, que foi toda a luta que fizemos, porque Assis tem uma rede de atenção à saúde que merece, que permite abrir mais uma escola médica, que esses médicos sejam formados cada vez mais com a lógica de atender a atenção básica de saúde, a prevenção, a promoção, a visão integral de saúde. Então, mudar a formação dos médicos e abrir mais vagas para a formação de especialistas, estabelecendo que no primeiro ano da formação, então alguém quer ser cirurgião plástico, o primeiro ano da sua formação vai ser trabalhando, se formando, se qualificando numa atenção básica, numa unidade básica de saúde aqui na periferia de Assis, né? Ou seja, garantindo, era para a partir de 2019, garantir um grande aporte de médicos para a periferia das grandes cidades, para o interior do nosso estado de São Paulo, para as pequenas cidades do interior, né, sendo qualificados, formados. Então, é uma grande revolução na saúde. Infelizmente, esses passos foram interrompidos. De 2016 para cá, o que nós vimos foi a redução dos médicos.
Nós temos hoje cerca de 8 milhões de brasileiros que chegaram a ser atendidos pelo programa que não são mais atendidos. Nós estamos vendo atraso na reposição dos profissionais médicos, quando vão embora, quando tem que repor, às vezes fica 4, 5, 6 meses sem essa reposição. O Teste Nacional de Progresso de Avaliação das Escolas Médicas dos Estudantes de Medicina, que era para ser aplicado em lei a partir de 2018, não foi aplicado. E mais grave ainda, eu diria, que era a partir de 2019, a gente ter o primeiro ano da residência médica, que é o processo de especialização, passando pelo menos um ano na atenção básica, nas unidades básicas de saúde que precisavam de profissionais médicos, também não foi para frente pelo atual governo. Então, nesse sentido, ela foi interrompida, essa profunda transformação, o que era algo muito importante para o SUS. Não existe saúde sem o profissional, né? Tem áreas, por exemplo, informação, você cria tecnologia de informação, equipamento. Saúde é basicamente profissional. Você pode ter o medicamento, a vacina, dependendo do jeito que o médico te atende, te avalia. Eu dou aula na faculdade de medicina, eu brinco com os meus alunos, eles chegam lá falando, eu quero ser cirurgião plástico, no terceiro ou no quarto ano. Eu falo, antes de ser qualquer coisa, você vai ser especialista em gente. Então, dependendo do jeito que o médico te atende, te ouve, te examina, conversa com você, com a sua família, a tecnologia que ele tem é usada de uma forma diferente, né? Então, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de dar um salto enorme para a consolidação e fortalecimento do SUS. Vamos falar de farmácia popular, como que está, não está mais? É muito preocupante isso, né? Porque nós criamos esse programa chamado Farmácia Popular. Quando nós criamos, a gente percebia que às vezes o remédio na unidade básica de saúde faltava naquela semana, naquele dia, porque tem algum problema na licitação que a prefeitura compra e às vezes o distribuidor não entrega. Nós percebemos que às vezes tinha as pessoas faziam uma consulta numa consulta privada, ia lá para a unidade básica de saúde do SUS só para conseguir o medicamento, tinha que entrar numa fila, fazer uma outra consulta. Então a gente percebeu que existia um espaço que era pegar as farmácias privadas que já existem e obrigá-las a entregar o remédio de graça para hipertensão, para diabetes e para asma. Foram esses 3 doenças principais que nós começamos e foi um sucesso, né? Foi um programa que chegou a atingir 36 milhões de brasileiros passaram a pegar o remédio de graça nas farmácias do Farmácia Popular. Infelizmente, o atual governo fechou as unidades próprias e essas unidades que funcionam em parceria com as unidades privadas estão sob risco, porque o atual governo federal e o atual Congresso Nacional, os deputados e deputadas que estão lá, fizeram uma mudança na Constituição dizendo que nos próximos 20 anos não pode ampliar recursos para a saúde. Então começou a cortar os recursos e um dos cortes que foram feitos foram exatamente na farmácia popular. Então está sob risco esse programa, o que vai ser muito grave, porque um hipertenso, um diabético, alguém que tem asma, ele depende muito de tomar o remédio todo dia para ter um bom controle da sua doença. Isso evita uma internação hospitalar. Então, o que está acontecendo é a interrupção desses tratamentos e com a interrupção do tratamento a pessoa podendo piorar na sua situação de saúde e ter que ir para o hospital. E quando vai para o hospital, o custo aumenta. Então, não tem nem lógica financeira cortar um programa como esse. Antes da gente entrar na parte política, gostaria da opinião do senhor sobre os agrotóxicos. Eu li um artigo do senhor, um texto falando sobre isso, achei muito interessante a opinião. O que dá para falar sobre os agrotóxicos? Que teve agora essa questão da aprovação de uma lista que pode ser utilizada. É bem preocupante. O que preocupa, né? Eu não sou contra agrotóxico, eu acho que tem vários produtos que às vezes precisam do agrotóxico, tem uma praga, tem algum problema e tem sido importante para o desenvolvimento da agricultura. O que eu sou contra? O uso abusivo de agrotóxicos, as pessoas só terem como alternativa para se alimentar produtos que têm agrotóxicos. Só para vocês terem ideia, né? Porque eu fui ministro da Saúde, nós pedimos para a Fiocruz fazer uma pesquisa que mostrou que, em média, cada brasileiro que está nos ouvindo aqui, em média, ingere 7 litros de agrotóxicos de veneno por ano pelos alimentos que a gente come normalmente. Dependendo de onde você mora, se você mora numa cidade que tem mais plantação do agronegócio, de grandes produções em escala, soja, cana, você pode até estar ingerindo um volume maior pelo contato que você tem pelo meio ambiente, pela água e assim vai.
Então, esse já era um fator de preocupação. Por isso, a gente estimular a agricultura familiar, os produtos orgânicos na merenda escolar e assim vai. Eu, por exemplo, antes de ser ministro, fui secretário de saúde de uma cidade de São Paulo. Nós fizemos um belo programa onde a merenda escolar obrigatoriamente comprava dos produtores locais da cidade. Então, na periferia de São Paulo tem muita produção local. Aqui em Assis. Aqui em Assis também, pegando os produtores. Isso faz parte de uma lei nacional que a gente criou na época, permitindo que você possa fazer a compra dos produtores locais e introduzir cada vez mais produtos orgânicos. Então, é uma preocupação com a quantidade de agrotóxicos que a gente tem. Agora, o que aconteceu na última semana no Congresso Nacional? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, na comissão, vai para a plenária ainda. É muito importante que todo mundo esteja atento. E o que chama a atenção da necessidade da gente mudar os atuais deputados e deputadas que estão lá. O que eles aprovaram? Eles aprovaram uma mudança na lei que permite que o agrotóxico seja comercializado no Brasil e utilizado sem uma avaliação prévia do Ministério da Saúde. Isso é gravíssimo porque quando eu era ministro da Saúde, mais de uma vez tentaram introduzir um agrotóxico no Brasil que já estava banido da Europa, banido do Canadá, dos Estados Unidos, por conta de relação direta com câncer ou com malformações genéticas. E eu não permiti que pudesse ser liberado usando de uma regra que tinha na época que cada agrotóxico precisava passar por uma avaliação da Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde. Na época eu me lembro que alguns deputados falaram, a gente vai mudar a regra, vamos mudar a lei, tentaram mudar a lei, a gente não deixou, foi lá para o Congresso, discutir, esclarecer, não permitimos que fosse mudada a regra. Pois bem, acaba de ser mudada a regra, dizem até que foi um acordo do Temer, naquelas coisas dele perder o mandato do impeachment, ele fez um acordo com a parte dessa bancada ruralista dizendo que se não derrubassem ele ia autorizar essa mudança da regra, e essa regra permite a introdução dos agrotóxicos sem essa avaliação do Ministério da Saúde. Então, a gente já ingere muito agrotóxico hoje no Brasil. O que é muito mais grave é que, além da quantidade, nós vamos começar a ingerir agrotóxicos que têm uma relação direta com alguns tipos de câncer já comprovado na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ou de agressão ao meio ambiente, ou seja, aquilo que não serve mais para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá, eles começam a despejar no Brasil, no terceiro mundo, no chamado terceiro mundo, como eles falam. Então, essa mudança foi muito grave, a gente precisa estar atento, eu acho que precisa mudar de vez os atuais deputados e deputadas, tem a eleição esse ano aí, porque é a oportunidade de fazer essa mudança para que você perguntar, né, em quem você está acompanhando, quem se voltar, qual é o compromisso dele em relação a isso, a sua saúde, da sua família, dos nossos filhos, dos nossos netos, que está em risco. Eu até brinquei, fiz até um vídeo brincando, porque em geral, quando o médico fala o seguinte, come uma salada, você pensa numa coisa saudável, né? Até a salada, que a priori é uma coisa saudável, pode ser uma coisa danosa à saúde hoje, porque ela pode estar vindo com agrotóxicos em volume excessivo e agora, com essa regra, podendo ser agrotóxicos que têm relação direta com câncer já comprovado. Aquela questão do prato colorido, né? O médico sempre fala, o prato tem que estar mais colorido. Exatamente isso, que é a diversidade, né, do prato, você tem a composição, feijão, arroz, que a gente chama de comida de verdade, né? Aliás, foi bem interessante, foi feito um estudo, o jornalista resolveu viajar os países, ele pegou os dados da Organização Mundial de Saúde e descobriu que tinham 10 países do mundo que tinham a menor proporção de obesos. Aí ele resolveu viajar para entender por que esses países têm menos obesos, né? E fez um livro que é bem interessante, os países menos obesos do mundo, e descobriu que tem 3 coisas que fazem esse país serem menos obesos. Primeiro é o seguinte, estímulo ao transporte coletivo, ao transporte de bicicleta, ou caminhar. O país menos obeso do mundo é o Japão. Sabe o que eles descobriram? Eu sei que tem japonês aqui. Então, sabe o que eles descobriram? Que um japonês, em média, anda 10 mil passos por mês, comparado a 3 mil passos que um americano anda. Porque tem um estímulo ao transporte de pedestre, metrô, ciclovia, anda muito de bicicleta para ir para o trabalho. Então, você quebra o sedentarismo. Segunda coisa que eles perceberam, que são países que cultivam os pratos tradicionais. Os nossos pratos tradicionais, né? O arroz, o feijão, o legume que vem junto, que é feito, a carne do jeito que é feito, são pratos que eles, por si só, são diversos, eles já são coloridos, né? Por si só, já vem o chuchu junto, a abobrinha. Então, ele é uma combinação dos nossos pratos tradicionais. Então, os países que cultivam esses pratos tradicionais,
Ao invés de substituir tudo isso por salgadinho, pela batata frita, pelo biscoito recheado, tudo, cultiva isso nas crianças. Então, esse é o segundo fator, né? E terceiro, país que gostam de se reunir para comer. Porque isso cultiva a tradição. Por exemplo, ontem, só citar um exemplo, ontem à noite, estava lá na casa do meu pai, com a irmã dele, os meus filhos, a minha filha, família reunida, sobrinho. Então, aí fala da comida, fala como que faz, essa tradição passa para os filhos, passa para os netos. Essa tradição vai se mantendo das comidas diversificadas. Então, comer, você parar para comer no fim de semana, durante o dia, não sei, porque se você não tem tempo para comer, você vai comer o salgadinho, a bolacha, né, o refrigerante mais rápido, e com isso vai só piorando a sua saúde. Bom, vamos falar um pouquinho de política agora. Depois, na hora que acabar a entrevista, eu peço para o médico me ajudar sobre a minha voz, que foi embora. Opa, vou dar orientações aí como conservar a voz. Depois a gente continua a transmissão para ver quais serão essas orientações. Quero mandar um abraço para o Márcio Aurélio, para o Silvio Lara, a Maria Francisca, a Maiara Crispim, a Maria Isabel, a Ieda, a Juliana Santos, o Gustavo Ronce, também para a Vonina, para a Maria Francisca, para o Reinaldo Nunes, todos que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você viu, está aqui o Hélio Paiva Matos no fundo da nossa transmissão, para você que nos acompanha em vídeo pelo Facebook e pelo YouTube, e você também que nos acompanha pelo AM 1140, o nosso portal de informações. Vamos falar de política? Falando de PT, nós temos que falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Umas respostas mais curtas para a gente, porque assim, é o assunto que todo mundo quer saber. E quando a gente recebe uma personalidade assim do Partido dos Trabalhadores, é o assunto que vai fomentar, que todo mundo está esperando. Será que o Jerônimo vai perguntar? Será que não vai? Será que a Rádio Difusora vai perguntar? E o senhor teve contato com o Luiz Inácio Lula depois da prisão? Tive. E a figura dele é tão forte que ele está há mais de 100 dias lá, recluso em Curitiba, e todo dia as pessoas estão falando dele, pela força que tem, né, pela esperança que existe. Estava conversando agora com o prefeito Zé Fernandes, com o doutor Ezio, que é um meu grande colega, foi prefeito aqui da cidade, a gente conversando, né, sobre o que era a situação da prefeitura quando você tinha o governo federal, os investimentos, o presidente Lula. Então está firme e forte, consciente de que tem muita gente que não quer que ele seja candidato, mas de que ele está no coração de uma parcela expressiva do povo brasileiro. Qualquer pesquisa põe o Lula na liderança, quase 40% dos votos para presidente da República. O senhor continua como vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores? Sou vice-presidente nacional junto com a presidenta Gleice, nessa mudança que teve na direção. Eu assumi a vice-presidência nacional do PT junto com a Gleice. Então vamos lá. As eleições em outubro, Lula será o candidato do PT? O PT vai manter o candidato do Lula até o final. E o que seria o final? Então, dia 15 de agosto agora é o dia do registro. Então, dia 15 de agosto vamos fazer uma grande mobilização nacional, vamos fazer uma caravana a Brasília. O pessoal aqui do PT de Assis está organizando a região inteira. Quando se entrega o período do registro, a Justiça Eleitoral vai começar a analisar o registro, nós vamos acompanhar, disputar isso. E nós temos casos no Brasil, pelo menos na eleição passada, 126 prefeitos que foram eleitos, tomaram posse, na mesma situação do presidente Lula, de que tinham sido condenados em segunda instância, mas eles recorriam à instância superior. Então nós vamos se utilizar desse mesma prerrogativa para garantir a candidatura do Lula e vamos com ele até o fim. Até o fim. Se alguém quiser cometer uma violência, que é retirar o presidente Lula das urnas, não será o PT. E quem cometer essa violência vai colocar sua digital na história em relação a isso. Então a estratégia é levar até o último minuto, até o último dia, com uma movimentação em Brasília, no dia 15 de agosto. E se ele permanecer preso, como ele está em Curitiba, até essa data? Nós vamos manter a candidatura, vamos registrar ele. Onde ele estiver, ele vai ser nosso candidato. E a Justiça Eleitoral, a partir do dia 15 de agosto, começa a julgar. Em geral, até o dia 17 de setembro para julgar se ele pode ser candidato ou não. Nós vamos manter a candidatura dele até o final. Mas preso, como que pode explicar uma situação dessa? Um homem preso, nós estamos falando do Luiz Inácio Lula da Silva, a representante popular dele é muito grande, nacional e internacionalmente. Mas como se faz campanha com um homem preso? Do jeito que está fazendo hoje, né? Nós tivemos prefeitos eleitos nessa mesma situação. Presos? Na eleição passada. Prefeitos foram eleitos presos, tomaram posse depois, né? Sai, vai lá, toma na mesma situação, tomar posse, aí é visto que tem habeas corpus. Por exemplo, a prisão do presidente Lula, ela é inconstitucional. A Constituição diz o seguinte: a pessoa só pode ter sua pena se iniciar a ser executada depois que foi transitado e julgado, ou seja, todos os passos de recursos ocorreram.
Tem uma prisão inconstitucional, porque ele está condenado em segunda instância, mas tem avaliação ainda no STJ e depois no STF, e uma prisão que ficou explícito cada vez mais, que prenderam o Lula só porque tem medo de que ele ganhe as eleições, porque não tem crime ali, né? Não tem crime, não tem prova em relação a esse crime. É diferente de outros políticos que mostraram caixa de dinheiro, ligação telefônica, conta na Suíça, né? Conta da mulher, né? Em relação ao Lula, o que tem é que um dia ele foi visitar um apartamento que dizem que era para ele, mas nunca comprou o apartamento, nunca dormiu lá, nunca ganhou a chave do apartamento, nunca registrou o apartamento no nome dele, né? Então, esse questionamento que está sendo feito ao STJ e ao STF, e acreditamos que esse questionamento vai derrubar essa prisão no STJ e no STF quando for analisar esse recurso. Então, por isso nós vamos ter a campanha dele, vamos fazer a pré-campanha que nós estamos fazendo agora, com ele lá, mandando carta, a gente circulando. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, porque nós estamos discutindo o programa de governo da campanha do Lula, estamos montando comitês Lula livres, vamos continuar fazendo a campanha desse jeito, dessa forma. Acredito que ele possa estar em liberdade até lá. Se não tiver, nós vamos manter a candidatura dele do jeito que está, né? Porque é importante se mostrar para a população brasileira a normalidade que nós estamos vivendo. Mas, desculpa interromper o senhor, ele está chamado de Padilha, Pode né? falar. Nós estamos ao vivo, o senhor percebeu que depois nós começamos a falar desse assunto, o pessoal gosta, aumenta. Manda comentário aí, pessoal. Pode mandar, pode falar. Tirar esclarecimento, tirar esclarecimento, porque eu acho importante, que igual eu disse no início da entrevista, de uma personalidade que vem para a cidade de Assis, a gente tem a oportunidade, porque nós lemos o noticiário da grande imprensa, né, das capitais, e às vezes não temos esse contraponto. Muitos dizem que poderia ser o Partido dos Trabalhadores age errado ao manter uma candidatura ao qual não vai ter futuro. Isso não seria enganar o eleitor, enganar a população, fazer a campanha com alguém que está preso? É feita uma pesquisa no país, 40% do povo brasileiro diz que quer o Lula presidente. Ou seja, o Lula é o plano A do povo brasileiro. Lidera todas as pesquisas, ganha de todos o segundo turno. Por que o povo brasileiro tem um plano A? Por que o PT tem que ter um plano diferente do que o do povo brasileiro? O senhor até disse numa entrevista que o PT não tem um plano B, trabalha com um plano A. É o plano A porque é o plano do povo brasileiro, né? E é também uma candidatura para protestar em relação ao que está acontecendo hoje, né? Porque nós acreditamos que a justiça brasileira tem que rever o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também tem denúncia internacional na justiça, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Essa condenação ao presidente Lula será questionada ou aqui no Brasil ou internacionalmente. Então, por isso nós vamos manter a candidatura, né? A candidatura. O Lula tem os direitos políticos preservados, então ele pode ser candidato. Mas, como eu falei, foram 126 prefeitos que foram disputar a eleição e ganhar a eleição na mesma situação do Lula há 2 anos atrás, né? Então, se esses puderam disputar a eleição e ganhar a eleição, por que o Lula não pode? Né? Pode sim, né? Quem disse que ele não pode, com certeza não pode ser candidato, né? Tem contestação sobre isso, assim como outros 126 prefeitos puderam disputar as eleições e se elegeram, assumiram, passaram a governar, exatamente porque as instâncias superiores questionaram a condenação que tinham deles. Então ele pode ter os direitos políticos mantidos, nós vamos manter a candidatura dele até o final. O Partido dos Trabalhadores, que esteve à frente da presidência por vários anos, não corre um risco como partido ao manter a candidatura do Lula até o final, e chegar na hora ter um plano B ao qual não tem uma eficiência e o partido ficar fora do cenário? Eu tenho certeza absoluta que o clima que existe hoje é de um sentimento, pelo menos dessa parte do povo brasileiro, sim. 40, 45, a rejeição ao Lula hoje é menor do que a rejeição ao Moro. Não sei se vocês sabem, né? As pesquisas mostram isso, né? O Moro tinha uma aprovação de mais de 80% no povo brasileiro. As últimas pesquisas, ele é mais rejeitado do que aprovado. A rejeição a ele é maior do que a do Lula. Então, eu estou muito convencido de que essa estratégia também é a melhor estratégia para caso exista uma violência por parte da justiça brasileira de impedir a candidatura do Lula, rasgar a Constituição, não reconhecer a Constituição, não reconhecer que o critério que foi usado para mais de 100 casos nos últimos anos não pode ser utilizado para o Lula. Caso isso aconteça, vai estar mais forte ainda a possibilidade de transmissão de voto do Lula para uma outra candidatura, né? Então, se isso acontecer, nós vamos sentar com o presidente Lula e discutir com ele essa estratégia.
Eu acho que estou convencido de que se isso vier a acontecer, vai ser mais forte ainda a chance de transferência, e acho que os vários comentaristas têm dito hoje de que o segundo turno tem uma certeza: ou é o Lula ou é alguém que o Lula indicar estará no segundo turno das eleições. O partido segue mantendo conversas com outros partidos? Como que está? Sim, eu defendo inclusive que o PT procure uma aliança com todos os partidos de centro-esquerda, todos aqueles que questionam o governo Temer hoje. Então o PDT, até do prefeito Zé Fernandes aqui, né? O PROS, o PSB, o próprio PCdoB, o PSOL, que tem outros nomes como candidatos, né? Que são partidos que assinaram um documento, inclusive, questionando as ações atuais do governo Temer. Então todos aqueles que estão se posicionando contrários a esse congelamento dos recursos da saúde e da educação, que é um absurdo, gente. Congelaram por 20 anos os recursos da saúde e da educação. Os atuais deputados aprovaram uma emenda à Constituição, mudaram a Constituição, né? Todos aqueles que estão contra essa atual política do petróleo e gás, que só aumenta o preço do gás de cozinha na mesa do nosso povo, a gasolina para o trabalhador, né? As políticas atuais, por exemplo, com o fechamento da farmácia popular, a entrega da nossa soberania, entregaram o petróleo do pré-sal para a petroleira internacional. Outro dia estavam querendo entregar parte da Amazônia, liberando venda da terra da Amazônia para proprietário estrangeiro. Começaram a montar um programa de privatização do aquífero Guarani, que é da nossa água, que está no subsolo. Ou seja, esse programa de entrega do nosso patrimônio nacional, todos os partidos que questionam isso, querem construir algo diferente do que é o governo Temer, nós estamos procurando e conversando. Eu sou daqueles que defende que a gente possa fechar uma aliança conjunta com todos os partidos. Tem até o dia 15 de agosto para fazer isso. Então, no dia 15 de agosto tem que registrar a candidatura do Lula e registrar os partidos que estão apoiando o Lula, quem é o vice, qual que é a aliança da composição. Então, eu defendo até o fim e vou trabalhar para isso. Se acontecer de não ter uma candidatura só junto com todos os partidos, né, o Ciro Gomes continua como candidato do PDT, Manuela do PCdoB, que são candidaturas legítimas, vamos construir as condições para estar juntos no segundo turno. Com a experiência política o qual o senhor tem participando de governos, esse é um momento que se fala menos em plano de governo, em menos projetos, e fala mais sobre personalidades. Vamos lá, fala sobre Luiz Inácio Lula da Silva, uma personalidade nacional que está presa. Bolsonaro, que é o radical, sobre a segurança pública. Sobre Ciro Gomes, que é um ator que vem para falar muito sobre economia, tem um discurso mais rebuscado. Entre outros que parece. Essa eleição para presidente ela vai ser muito mais personificada do que mais em projetos mesmo? Eu acho que tem as duas coisas, né? Primeiro, a gente precisa entender que o país passou por um turbilhão, né, político, que destruiu, inclusive, todas as lideranças políticas. A única liderança política que manteve-se consolidada foi o presidente Lula, das que já existiam antes, né? E semeou lideranças novas, como o Bolsonaro, né, que semearam o ódio e estão colhendo o Bolsonaro, né? Então, acho que é uma eleição que tem, sim, o marco das figuras, das pessoas, até porque as pessoas querem saber quem são, como agem, porque muito de como que é a atitude do governante tem a ver com o seu governo. Mas eu acho que tem um debate sobre o projeto, sim, que é um sentimento do povo brasileiro, que o PT lidera esse sentimento hoje, mas outros partidos também têm esse sentimento, de que essa lógica do atual governo Temer, que é apoiado pelo Alckmin, apoiado pelo Bolsonaro, nos votos lá no Congresso, apoiado pelo Henrique Meirelles, de só governar interessado em entregar o patrimônio nacional para o estrangeiro, só preocupado em alimentar o dinheiro para os bancos, sacrificando só a educação, é uma lógica que uma parte importante da população brasileira não aceita. Então tem um debate de projeto, sim, nessas eleições, que é quem vai representar, de um lado, quem representa o atual governo Temer, que é até uma representação envergonhada, né? Ninguém quer aparecer do lado do Temer, mas votaram a favor do Temer, fizeram impeachment, votaram a favor do congelamento de 20 anos, como o Alckmin fez, como o Henrique Meirelles fez, como o Bolsonaro fez, e de quem quer fazer um projeto alternativo a esse. Então, acho que tem um embate de projetos que vai aparecer com uma certa força no primeiro turno e vai ser o grande embate no segundo turno das eleições. De um lado, eu acredito que será o presidente Lula ou quem ele indicar defendendo um projeto alternativo a esse, e do outro, né, que seja o Bolsonaro, o Alckmin, quem seja, não estou escolhendo aqui adversário, que está defendendo o atual governo Temer. O senhor falou sobre a conjuntura, sobre formar essa chapa do PT, encabeçada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, para o dia 15 de agosto.
E o senhor, aqui no seu discurso, a gente vê o Partido dos Trabalhadores sempre falando contra o governo Michel Temer. Nessa formação de chapa, nessa formação do PT, o PT vai tomar mais cuidado para não oferecer de novo ao povo brasileiro um novo Michel Temer como vice? Ah, com certeza, né? Qual foi o erro aí, então? O erro não foi do PT. Porque o Michel Temer existe hoje por causa do PT. Não. O Michel Temer, uma chapa. Não, o Michel Temer existe como vice. Como Mas presidente da República. chapa. Não, como presidente da República não foi o PT que fez. Então quem será o vice do Lula? O meu vice dos sonhos é o Josué Alencar, que é filho do José Alencar, que foi vice-presidente do presidente Lula em 2003, né? Um vice extremamente fiel, parceiro, né? Esse é meu vice dos sonhos. Ele hoje está, por exemplo, num outro partido, não está mais no MDB, saiu do MDB, é um partido possível. Senão nós estamos discutindo com o PSB, com o próprio PDT, com o PCdoB, nomes que possam surgir. Agora é muito importante, a Dilma fez o Michel Temer ser vice, inclusive um vice que o Michel Temer reclamava que ele era um vice que não apitava muito. Tinha os corredores ele até fez uma carta, né, que ele falava que ele era um vice decorativo. Quem transformou o Michel Temer, tirou ele de vice decorativo e transformou ele em presidente da República, em mandar no país, mandar no Congresso, fazer as propostas, foi aquela turma de gente que saiu pregando impeachment, deu um golpe no país. Então a responsabilidade do Temer ser o que é como presidente da República é desse pessoal. Não venham colocar a culpa no PT, porque o PT botou o Temer no papel que ele tinha, de vice decorativo, sem opinar, sem determinar as políticas. Quem transformou ele em presidente da República foi quem deu o golpe no país. Mas o PT terá esse cuidado maior? Com certeza. Eu acho que o PT tem que ter esse cuidado, e a população, aqueles que deram golpe no país, também tem que ter o cuidado de respeitar a democracia, né? Porque eu acho que o cuidado tem que ser dos dois lados. Primeiro, de quem será o nosso vice, mas o principal cuidado é daqueles que deram golpe reconhecer o resultado das eleições. Perdeu a eleição, vai ser oposição, pode criticar, mas não desestabilize o país, não tente um golpe, né? Não tire um presidente da República sem motivo para tirar, porque isso foi feito no nosso país, né? Então, acho que o cuidado tem que ser dos dois lados, sobretudo a defesa e o respeito à democracia no país. Nós estamos indo para o final da entrevista, não posso deixar de perguntar sobre o fato que aconteceu 2 semanas atrás do habeas corpus concedido pelo desembargador plantonista do TRF4 e depois retirado pelo presidente do tribunal Thompson Flores. Como que o PT vê toda essa situação? O Lula solto no momento, poderia ir lá, e assim, da forma que foi feito, o senhor com a experiência política que tem, o senhor acha que foi feito da maneira certa, deveria ser assim, tem 1 hora para soltar, não precisa fazer o corpo de delito, tipo assim, o que passou um pouco, tinha que tirar o Lula rápido de Curitiba. Ficou um pouco essa imagem. Como que o PT fala isso, aproveitando a tua oportunidade aqui na cidade de Assis? Foi domingo passado, foi 1 semana só, não faz 2 semanas não, foi uma coisa tão porque, recente, assim, que o mundo vira tanto que a gente pensa, né? Porque os argumentos são assim, depois de um jogo da seleção brasileira, na sexta-feira é lá protocolado. Tudo acontece num domingo, o país não está tão atento a isso. O despacho é para tirar rápido o presidente de lá. E aí ficou um pouco essa situação, assim, para que isso? Não, vamos lembrar, o despacho não foi para tirar rápido, o despacho inicial do desembargador foi protocolado na sexta-feira. 7h30, 19 horas e 30 minutos. Tinham 2 desembargadores, isso é importante, não tinha só um desembargador. Porque as pessoas falam assim, escolheram um desembargador, tá. Não, tinham 2 desembargadores de plantão. Então tá errado quem fala isso. Não, tá, porque tinham 2 desembargadores de plantão e foi sorteado para um deles. O sorteio caiu para que fosse o desembargador Favreto, que tomou a decisão que ele julgava a decisão correta, né? Você tinha os juízes, uma das coisas mais importantes do habeas corpus, tanto os juízes quanto os desembargadores, em relação ao direito da vida e o direito da liberdade. São os 2 critérios mais importantes do habeas corpus. O direito à vida, por isso que várias vezes tem judicialização na saúde, né? Um juiz recebe de sexta, sábado, no fim de semana, toma uma decisão sobre internação em UTI. Às vezes a decisão é correta, às vezes a decisão não tem nem fundamento, mas toma a decisão por causa do direito à vida. E o outro é o direito à liberdade. Uma pessoa que está privada de liberdade, passar uma noite a mais na cadeia, sendo ele não tendo essa obrigação de passar, você infringir o seu direito de liberdade. Uma noite é uma noite, 1 hora é 1 hora, um dia é um dia. Então, a decisão do desembargador de manhã foi de que tivesse a soltura do presidente Lula. Baseado na decisão dele, é importante, né? Ele analisou um objeto que não tinha sido analisado pelo STF ainda.
Todos os outros habeas corpus que o STF tinha analisado era sobre a liberação do presidente Lula, questionando a prisão em segunda instância, porque a Constituição diz que só pode executar a pena depois de encerrado todos os recursos. Tem recurso em terceira e quarta instância ainda, né? Esse objeto desse habeas corpus era outro, que era do direito político do presidente Lula como pré-candidato, o direito político dele está mantido, não está cassado o direito político dele, de poder participar de entrevistas, de programas, de entrevistas a serem dadas como pré-candidato a presidente da República. Então, era um outro objeto. Tomou a decisão de manhã. Ele não colocou 1 hora para ser cumprida a decisão. É que tomou a decisão de manhã, aí um juiz de primeira instância, que é o Sérgio Moro, que estava de férias, que a jurisdição não é dele, porque ele não é mais o juiz da execução penal. A legislação brasileira separa o juiz que faz o processo, o juiz que julga e o juiz que executa a pena. Exatamente para você ter uma imparcialidade. Ele não é mais o juiz de execução penal. Tanto é que o pedido do Lula poder participar da entrevista não estava na mão do Sérgio Moro para analisar, porque não cabe mais a ele analisar sobre a prisão do presidente Lula. Estava na mão da juíza, que é a juíza de execução penal, que é a mesma que autoriza ou não a entrada lá para visitar o presidente, tudo. Então, determinou isso. Aí, o juiz de primeira instância dá uma entrevista e faz um despacho, dizendo que não era para cumprir, e a Polícia Federal, isso foi grave. A Polícia Federal está descumprindo uma ordem judicial. Eu posso questionar a ordem judicial. Por exemplo, eu sou contra a prisão do presidente Lula. E o Lula também não queria ser preso. Mas ele não descumpriu a ordem judicial. Ou seja, ele não concordava com a prisão dele, mas a justiça deu uma decisão judicial, ele foi lá e cumpriu. Ou seja, ele deu uma demonstração de reconhecer a prisão. Tinha 10 mil pessoas em torno do Lula no sindicato, mas querendo não deixar que ele se entregasse. Ele falou assim, eu vou me entregar porque eu respeito a justiça. A Polícia Federal, não cabe à polícia descumprir a decisão judicial. Se a gente começa a achar isso natural, acabou qualquer regra jurídica, porque se o aparato militar, ou seja, quem detém as armas, começa a achar que pode descumprir uma decisão judicial, nós estamos instalando a ditadura militar no país. Ou seja, não é a ditadura militar como a gente já teve, mas é que quem tem as armas decide o que vai fazer. Então, por isso que o desembargador, depois, ele tomou a decisão de manhã, até meio da tarde a Polícia Federal disse que não ia cumprir. Aí o desembargador faz um novo despacho, dizendo como desembargador, e é papel dele. Senão, eu acho que ele não tivesse feito isso, é que ele estava prevaricando, porque ele estava vendo um órgão policial descumprir a justiça. Aí ele diz o seguinte, dou 1 hora para a Polícia Federal cumprir a ordem, né? Então, por isso que ele faz uma outra ordem em relação a isso. O que eu acho que ficou claro ali? Todas as regras básicas da justiça brasileira foram quebradas ali. Por quê? Um juiz de primeira instância questionou um juiz superior a ele, que é o desembargador. Um juiz de primeira instância que não é responsabilidade dele a execução da pena, o acompanhamento da pena, decisão sobre a pena, questionou uma decisão sobre a pena. Depois, um desembargador que não estava de plantão ultrapassou a decisão do desembargador que estava de plantão. E, por fim, o presidente do TRF4, que só pode decidir, só pode opinar se tiver divergência entre os desembargadores de plantão, também resolveu tomar uma decisão. Ou seja, tinham 2 desembargadores de plantão, um tinha opinião, outro não tinha opinião, o presidente foi lá e mudou. Ou seja, o que mostrou, escancarou, que se rasgou a justiça brasileira. Acho que tem gente que morre de medo de ver o Lula livre. Acho que essa que é a história, sabe? Morre de medo. Eu vou usar uma expressão que eu deveria usar, mas me parece que se borra de ver o Lula livre, né? Tá. E aí faz de tudo o que faz para impedir a soltura do presidente, rasgando qualquer regra do judiciário. Olha, eu queria ficar aqui 1 hora, 2 horas, porque o bate-papo é bom. Eu gostaria de ficar, porque eu acompanhei muito, antes de fazer a entrevista, eu vi muito vídeo, assisti muita coisa, então eu vou perguntar umas coisas rápidas. Nós temos 2 minutos e pouco. Tá bom. Eu sei que o bem rápido. O senhor é bom porque você participa de programa de TV, tudo. Vamos lá. Presidência, PT, Lula. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente. Governo do Estado de São Paulo. Luiz Marinho. Luiz Marinho. O que nós temos para senador? Eduardo Suplicy e o Gilmar Tato. São 2 candidaturas, apresentamos 2. Pode ter uma composição com outros partidos, ficar o Suplicy mais um outro candidato de outro partido. O senhor faz parte desse cenário como deputado? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PT. Já tenho o número, mas não posso falar, porque só posso falar a partir do dia 15 de agosto. Começa com 13, isso é certeza. 13. Isso aí, tá. Viu? E aproveitando, a gente sempre fala que quando eu fui fazer a entrevista, formatar a entrevista, ficou um monte de pergunta para trás.
Mas eu vi que assim, é uma declaração sua na TV Gazeta, falando assim, que em época de eleição sempre aparece denúncia. Né? Ah, quando eu fui lá, secretário, quando eu fui para governador do estado. E assim, não dá tempo de eu falar das denúncias que pintaram aqui, mas eu quero falar uma coisa que me chamou a atenção. O senhor ganhou uma ação da revista Veja. É verdade, eu e a minha esposa. E, conta rapidinho a história. É porque é o seguinte, quando a minha esposa ficou grávida, até ficou durante a eleição de 2014, eu era candidato a governador, e a minha esposa, que não é da área da saúde, mas é jornalista, sempre acompanhou muitas coisas da saúde, ela falou o seguinte, eu quero fazer o pré-natal, ter a nossa filha no SUS. E eu falei, você quer mesmo? Você quero, dei apoio à decisão dela. E fez o pré-natal direitinho. SUS mesmo. Numa unidade básica de saúde, perto onde ela trabalhava. Depois, ao longo da gravidez, ela evoluiu com uma doença grave que chama pré-eclâmpsia, que é a principal causa de morte entre as gestantes. Aí ela foi encaminhada para a maternidade de referência lá do SUS, na cidade de São Paulo, que é a maternidade Cachoeirinha, que é de referência de alto risco. Quando ela foi para essa maternidade, eu já nem era candidato, não era nada, eu tinha passado a eleição, estava dando aula. E que sai na Veja? Não tinha nenhum cargo público. Aí ela teve o bebê. Infelizmente, depois a gente descobriu já que foi alguns profissionais que são, na verdade, são profissionais que não admitem até hoje o programa que eu criei, que é o programa Mais Médicos, porque levou médico para a população mais pobre. Inventaram a situação dizendo que eu tinha levado 5 médicos para o hospital, que a minha esposa tem um aparato, fala que eu vi. Aí a Veja fez uma matéria sobre isso. O jornalista da Veja fez uma matéria dizendo que eu tinha criado uma farsa, que eu tinha levado 5 médicos do Hospital das Clínicas, né, que eu tinha uma vaga reservada no Einstein, tudo. Eu fiquei indignado, para vocês terem uma ideia. Minha filha ficou 30 dias na UTI. Desses 30 dias a gente voltava para o mesmo hospital, minha esposa durante o dia, eu também, quando podia, senão ficava à noite lá. A gente sofrendo com aquela situação. Os próprios funcionários foram percebendo, né? Porque ela ficou na UTI normal, minha esposa também. E aí, depois que eu saí da Secretaria de Saúde, foi no comecinho de 2017, minha esposa falou assim, vamos entrar com um processo contra a Veja. Entramos, felizmente nós ganhamos em primeira instância. E foi agora, né? Foi agora, recente. Inclusive teve a adesão da juíza também da retirada da matéria, né? Ficou restabelecida a verdade. E isso que você falou, toda vez... Eu, quando fui candidato a governador de São Paulo, há 4 anos atrás, teve um dia que saiu, eu estava até em Bauru, teve um dia que saiu nos 4 principais jornais de circulação nacional a mesma mentira em relação a mim, a mesma manchete. Nunca, fazem 4 anos, não teve nem necessidade de apurar, foi apurado aquilo lá, não teve nada em relação a mim, nunca fui denunciado sobre isso, nunca tive que responder a nada sobre isso, mas toda eleição aparece mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito, minha esposa que é jornalista falou assim, não, se uma coisa que é justa tem que entrar com o processo, tem que, vamos acreditar na justiça, e infelizmente a justiça foi justa nesse momento. Alexandre Padilha, obrigado pela sua presença conosco aqui ao vivo na Rádio Difusora de Assis. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, eu ficaria mais tempo ainda. Legal. Vou voltar a Assis só antes da eleição, só para poder vir aqui, ou então volto logo depois da eleição para a gente poder conversar aqui. Ah, tá. O Elinho está tratando bem? Recebeu bem? Sempre muito bem recebido, Assis, viu? O Elinho está aqui com a gente aqui. Calor humano. Assis já tem esse calorzinho peculiar de Assis, que é sempre muito gostoso, ainda tem o calor humano do Elinho aqui. Uma vez um candidato falou pra gente que sempre quando ele viaja tem que tomar cuidado com o café. Vamos tomar um café, a pressão vai lá em cima, tem que tomar cuidado, tá tomando todos os cuidados. Eu adoro café, viu? Meu problema é doce. Nossa, vem compota, doce. Aí você não para de comer, vai ganhando uns quilos, não tem jeito, não. E café eu adoro. Viu? Agenda para agora, o Elinho vai falar. A agenda que fica agora, o Elinho, fala. O Elinho vai falar. Obrigado, viu? Fala que você chama o pessoal, Elinho. Aproveita e já chama o pessoal para a agenda que vai ter agora. Isso. Elinho, fala aí qual que é a agenda que tem para agora à noite. Obrigado, Jerônimo, toda a equipe da Difusora, e convidar a população, convidando todos os companheiros já o dia todo hoje para ouvir o futuro, né? Ele agora é pré-candidato a deputado federal, Alexandre Padilha, uma grande figura, uma figura cisense, que muito contribuiu para a Assis aqui no governo do Dr. Ézio, né, na época do nosso companheiro prefeito Zé Fernandes, quando estava junto com a gente no PT, muitas vezes fomos recebidos por ele lá em Brasília. Obrigado pela visita, obrigado à Difusora pela divulgação dessa entrevista maravilhosa. Padilha quer falar.
Eu vou dar uma visitadinha na UPA 24 horas, que a gente que inaugurou aqui na época, uma ação Vai importante. pra agora, vai pra lá? Ou antes ou depois lá da reunião, eu quero dar uma A reunião do como é que sindicato, tá. que horas? 18 horas. 18 horas. 18 horas reunião do sindicato. Aí, Tá pessoal. todo mundo convidado. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Jerônimo. Depois, fora do ar, o doutor vai me dar uma medicação e uma receita para fazer o jornal amanhã às 7 Orientações horas da para manhã. poupar a voz. Isso. Obrigado. Quero agradecer o Silvio Freitas, está aqui na nossa frente. O Silvio, obrigado, viu? Ele é grande parceiro, ele que agenda tudo, liga. A gente faz pergunta, ele liga de novo para dar a resposta. Quero agradecer, viu? Uma figura que eu gosto muito aqui dos sindicatos bancários. Acabou. Quero agradecer também o Paulo Mattioli Júnior, que estaria com o programa a partir das 18 horas. Estendemos um pouquinho, ele ofereceu o horário do programa dele, mas nós encerramos aqui mais uma edição da sua revista eletrônica de informações, o 17ª Hora. Amanhã começa tudo de novo, 7 horas da manhã, jornal Show de Notícias, ao meio-dia, rotativa sonora, e 5 horas da tarde, você tem compromisso aqui com 17ª Hora. Grande abraço, até a próxima. Você acaba de ouvir mais importante tomar água. 17ª Hora. Mais uma produção do Departamento Difusora de Jornalismo. 17ª Hora. Engraçado, meu filho, pai. Estou gritando, e aqui é muito cedo. Tá muito cedo. É hidratação, né? Hidratação. Sabe que tem fonoaudiólogo. Quando um produtor profissional olha para a sua